Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Sidney Ribeiro Mariano, matrícula 1111 60 10 135. Vou fazer o vídeo aqui agora para o estágio supervisionado 4. O tema que eu vou abordar vai ser equação exponencial. São também 5 pontos que vão ser abordados. O primeiro é o que é uma equação exponencial. O segundo é exemplos de equação exponencial. Terceiro, propriedade das equações exponenciais. Quarto, como resolver uma equação exponencial. E o último, exemplos de como resolver uma equação exponencial. Beleza? Essa primeira parte, o que é uma equação exponencial, a gente pega a definição aqui. Olha, uma equação exponencial é aquela que a variável aparece no expoente. Então, a diferença de uma equação exponencial para uma outra equação é que a maioria das equações, da maioria das equações é o fato de a variável aparecer no expoente. Certo? Segundo ponto aqui são exemplos de equações exponenciais. Exemplos de equações exponenciais, nós vamos colocar alguns aqui. Por exemplo, olha. Quatro elevado a x é igual a 16. Temos aqui o seguinte: isso é uma equação exponencial. Por que isso que é uma equação exponencial? Porque a variável x ela figura no expoente. Temos aqui a base do primeiro termo, a base do segundo termo e o expoente do primeiro termo, onde está a variável x. Portanto, essa equação, 4 elevado a x igual a 16, é uma equação exponencial. Mais um exemplo de equação exponencial aqui, esse daqui, ó. 3 elevado a x menos 2 é igual a 6. Também é uma equação exponencial, porque o expoente, a variável, ela figura no expoente. Ela está aqui, esse é o expoente e essa é a variável. Então também é uma equação exponencial. Mais um exemplo aqui. 3x² mais 2x é igual a 10. Nesse exemplo, embora ele possua a variável x, ela não figura no expoente. Portanto, não é uma equação exponencial. Veja bem, no primeiro termo, o expoente é 2, primeiro termo aqui. Desse termo aqui, o expoente é 1. Aqui também o expoente é 1. E a variável está aqui. Então, não é uma equação exponencial, né? Acho que assim, não é tão difícil de reconhecer quando é e quando não é uma equação exponencial. Para ser uma equação exponencial, a variável x, y, n, a variável, ela tem que figurar no expoente. Se ela não figurar no expoente, se não houver variável no expoente, igual esse terceiro caso aqui, não é uma equação exponencial. Ok, o próximo ponto são as propriedades das equações exponenciais. As equações exponenciais, elas têm duas propriedades, bem simples, bem básicas também, tranquilas. Olha só, vamos colocar aqui, olha. Para A, B, N e M que pertencem aos reais,
temos duas propriedades. A primeira é a seguinte: sendo A elevado a N igual a elevado a M, se, somente se, M é igual a N. O que eu quero dizer aqui? Que numa sentença, se as bases forem iguais, então os expoentes serão iguais, certo? E é claro que isso daqui é para A maior que zero e A diferente de 1, porque se o A for igual a 1, M não necessariamente será igual a N. Mesma coisa se A for menor que zero. Isso é só para A maior que zero e A maior que 1. Essa propriedade ela é importante porque é através dessa propriedade que nós iremos resolver as equações exponenciais. Essa propriedade ela é importantíssima por causa disso. A segunda propriedade é essa daqui, olha. A elevado a M, B elevado a M, sendo A elevado a M e B elevado a M igual a B elevado a M, se somente se M é igual a zero. O que a gente está dizendo aqui? Que se os expoentes dos dois termos são iguais, então esse expoente é igual a zero. É claro que, mais uma vez, com A maior que zero, A diferente de 1, as condicionantes aqui, né? B maior que zero e ainda A diferente de B. São duas propriedades bem tranquilas, sendo que essa primeira, então, ela é mais importante, que ajuda a gente a resolver as equações exponenciais. O próximo item é como resolver uma equação exponencial. Resolver uma equação exponencial, sabemos que resolver uma equação é a gente determinar o valor da variável, né? É a gente encontrar o x. Falando assim de uma forma bem simples, né? É encontrar o valor do x de forma que torne a variável, o valor da variável que torne a igualdade verdadeira. Então, a gente vai fazer o uso dessa propriedade, essa primeira propriedade, né? E que diz que numa igualdade, se as bases dos termos são iguais, então os expoentes também serão iguais. Ou seja, se, que nós vimos na propriedade 1 ali, né? Se A elevado a B é igual a A elevado a C, então B é igual a C. Isso é o que diz essa primeira propriedade. Nós vamos fazer uso dessa propriedade para poder resolver as equações, alguns exemplos aqui, que é o próximo passo, né? Exemplos de como resolver uma equação exponencial. Vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente poder resolvê-los. Nosso primeiro exemplo é 3 elevado a x é igual a 27. Um exemplo bem básico, mas é importante para a gente começar assim. Olha só, como que resolver então? Nós temos que procurar uma forma de que as bases sejam iguais. Para isso, então, vamos fatorar esse 27, né? A gente fatorando esse 27, a gente pode conseguir uma base igual. Vamos lá. Muitos usam essa forma de fatorar, né? Então, vamos
usar. 27 divisível por 3, 3 por 2, por 2 não é. Por 2 só são números pares, né? 27 é divisível por 3, 3 divide 27, divide. Relembrando divisibilidade, né? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos dá um número divisível por 3. 2 mais 7 é 9. 9 é divisível por 3. Então, 27 também é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 para 3, 1. Resumindo, 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3. Ou 27 é igual a 3 ao cubo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora para poder resolver essa equação exponencial? Onde for 27, a gente vai substituir por 3 ao cubo para ficar as bases iguais, certo? Vamos repetir esse primeiro termo. 3 elevado a x é igual a 27, mais 27 é igual a 3 ao cubo. 3 a terceira potência. Pois bem, vimos aqui, encontramos bases iguais. O que diz aquela primeira propriedade? Quando as bases são iguais, então os expoentes também serão iguais. Aqui, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Se as bases são iguais, deixa eu circular as bases aqui. Então, o expoente também será igual. Prontinho. Resolvido. X é igual a 3. Certo? Tranquilo, né? Vamos para nosso segundo exemplo. Esse é um pouquinho mais trabalhado. 5 elevado a x mais 2 é igual a 125. Para começo, isso é uma equação exponencial? Por que isso é uma equação exponencial? Pois a variável aparece no expoente. Se a variável aparece no expoente, é uma equação exponencial. Como vimos, como que a gente resolve uma equação exponencial? Tenta igualar as bases, né? Tenta deixar bases iguais, né? E como aqui temos o 125, vamos fatorá-lo para ver se a gente encontra ele como um produto de fatores por 5, certo? Fatorar aqui do lado. 125 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 4, mas é divisível por 5. 125 dividido para 5 dá 25, 25 para 5 dá 5, 5 dividido para 5 dá 1. Logo, 125 é igual a 5 ao cubo. 125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3 vezes, certo? Agora vamos substituir onde for 125, a gente substitui por 5 elevado à terceira potência, ou 5 ao cubo, né? Repete o primeiro termo. 5 elevado a x mais 2. Onde que é 125, a gente vai colocar 5 ao cubo. Beleza? Olha o que nós encontramos aqui. Bases iguais. E segunda propriedade, quando a gente tem bases iguais, os expoentes também serão. Portanto, nós podemos dizer que
x mais 2 é igual a 3, certo? X mais 2 é igual a 3, então x é igual a 3 menos 2, x é igual a 1. Veja bem, se separar, se quisermos tirar, fazer a prova real aqui, basta substituirmos, né? O número que nós encontramos, aqui no primeiro exemplo, foi o número 3, substituir aqui e ver se a sentença é verdadeira. É claro que vai ser verdadeira, né? No segundo exemplo, encontramos 1. Substitui para ver se a sentença é verdadeira, certo? Ficou bem claro, esses dois exemplos são bem tranquilos. Exemplo de como resolver uma equação